O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Então, qual é o ministério da igreja hoje? É o mesmo de Jesus, dos seus discípulos e da igreja primitiva. Ele nos ungiu para evangelizar, curar quebrantados, nos enviou para pregar liberdade aos cativos, pregar restauração de vista aos cegos, e nos enviou a libertar oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou o ano do jubileu, que é o ano do perdão. Hoje eu vou deixar um ensino muito poderoso sobre a árvore genealógica. Mas antes vou proclamar esse versículo. Diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Isso está em Mateus 7, 16 e 17. Então, para que a raiz dessa árvore seja curada, nós precisamos curar a nossa árvore, a nossa raiz. Muitas vezes a pessoa, assim, quando uma árvore está doente, ela coloca cal, ela coloca um monte de coisas aí, remédios caseiros ali no tucu. E mesmo assim, a árvore não dá mais frutos, ou aqueles frutos nascem todos cheios de bicho, como a manga, a goiaba. Muitas vezes não adianta, é como o próprio Jesus falou. Essa árvore muitas vezes precisa ser cortada. E às vezes você corta um tronco de uma árvore e ela brota, né? Muitas vezes não, ela morre. Então assim é a nossa árvore genealógica. Para que nós possamos sarar a nossa terra e alcançarmos a vida em abundância prometida por Jesus, como ele disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham a vida com abundância. Nós precisamos sarar a nossa terra. Nós precisamos curar aquela árvore. Muitas vezes, a raiz daquela árvore é podre. E a raiz daquela árvore, ela representa o quê? Representa aí os nossos antepassados. A esfera genealógica é o espaço de tempo que nossos ancestrais exerceram ações e influências diretas e indiretas em nossas vidas. Genealogia é o estudo que tem por objetivo observar a origem de um indivíduo ou de uma família. É o conjunto de processos biológicos que recebemos e transmitimos através da reprodução. Veja o que diz em Mateus 1:2-6. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Veja que esta é a árvore genealógica de Davi, vinda da descendência de Abraão. Temos a palavra gerou, nem sempre implica em descendência direta. Pode significar que gerou uma linhagem. Veja que muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente passa nessa parte aqui da árvore genealógica. Mas por que a palavra de Deus aqui ela colocou geralmente a árvore genealógica de várias famílias ali? De Noé, de Abraão,
Por quê? Porque você vai conhecer quem foi a raiz daquela árvore, de todos aqueles frutos. Se a raiz dessa árvore era uma raiz boa, forte, temente a Deus, fortalecida na palavra, ela vai crescer, vai multiplicar, vai germinar, vai dar bons frutos. Nesse período, essa árvore pode se corromper. Quem é que corrompe a árvore, dá bicho na árvore e aqueles frutos começam a nascer podres? Satanás e o seu pecado. É ele que nos corrompe, ele que corrompe a árvore, ele que faz a árvore apodrecer, ele que faz a árvore dar aqueles frutos podres, cheios de bicho. Então, veja o que diz em Êxodo 3,15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Deus, ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que perdoa 1000 gerações. Mas a palavra de Deus também diz que ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, como nós podemos estudar a árvore, descobrir a raiz da nossa árvore, descobrir como essa árvore cresceu, gerou aqueles frutos. Um ponto de partida, esse ponto de partida, na verdade, é o que irá determinar o porquê e como foi construído algo na nossa linhagem. Veja o que diz em Tiago 2,21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Tiago 2,21. Então, Deus opera seus propósitos na terra por meio de famílias, de uma geração a outra. Deus, ele não vai descer aqui para lutar as nossas lutas, vencer as nossas batalhas, não. Nós, cada um em Cristo Jesus, cada crente, cada discípulo, na verdade é cada discípulo, porque a Bíblia não fala que Deus nos chamou para ser crentes. Crentes é só uma nomenclatura. Deus disse: ide fazer discípulos por todas as nações. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E o ide é você libertar cativos e oprimidos, expulsar demônios, curar enfermos em nome de Jesus. É você ressuscitar mortos em nome de Jesus, porque tudo é possível para aquele que crê, né? Porque sem fé é difícil agradar a Deus. Então nós precisamos iniciar a nossa compreensão do que acontece hoje em nossas vidas, baseado nas obras realizadas pelos nossos antepassados, as que foram justificadas e as que foram reprovadas. Veja o que diz em Gênesis 4,7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso foi o que Deus falou para Caim, quando Deus viu que no coração do Caim já tinha sido ali plantado por Satanás o desejo de matar o próprio irmão por causa da inveja. Então Deus, ele é tão bom, tão paciente, tão amoroso, tão misericordioso, que ele ainda nos avisa antes. Então Deus viu o coração de Caim, né? Porque o nosso coração, ele é enganoso, é como a palavra de Deus diz. E Deus avisou para ele. Mesmo assim, ele foi lá para o mato, levou o irmão junto e matou o irmão ali. Foi o primeiro assassinato na história da Bíblia. Então, a geração de Caim, ela foi uma geração ali que já nasceu ali com uma raiz já podre, né? A raiz ali já se contaminou ali, porque houve derramamento de sangue ali naquela terra, né? Então a palavra geração
vem da raiz da palavra gerar, que significa trazer algo à existência. Uma geração é o ato ou ação de gerar, composta por um grupo que tem um ancestral em comum. Em Mateus 7,17 diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, por esse motivo, o nosso ponto de partida para curar a nossa terra deve ser estudarmos a origem de nossa família, de nossos ancestrais, de nossa linhagem familiar. E por quê? Por quê? Para poder curarmos a nossa terra. Por quê? Porque pelos frutos nós conheceremos a árvore, né? Como diz a palavra de Deus. Então nós precisamos rastrear a semente podre. Uma geração inteira pode ser distinguida por não saber lidar com os seus desafios da época. Veja o que diz em Provérbios 11:14. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Uma geração inteira pode perder a sua salvação. Veja bem, em Números 14, 27-31, diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão. Porei nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Veja bem, uma geração inteira ficou 40 anos padecendo, dando voltas no mesmo lugar. Aquele lugar ali não era um lugar grande, mas eles não se atinham aonde eles estavam. Só entraram 2 pessoas. E por quê? Era uma geração perversa, teimosa, murmuradores. E a murmuração, se você não sabe, é um espírito maligno que faz com que você murmure. Aqui dentro de casa eu preciso repreender esse espírito de murmuração várias vezes ao dia, porque o pai da minha filha, ele era um homem que ele murmurava o tempo inteiro. Eu, graças a Deus, eu nunca fui muito de murmurar não, mas às vezes a gente murmura, né? E então, quando a minha filha começa aqui com algum tipo de murmuração, bater porta, alguma coisa assim, eu já repreendo aquele espírito maligno e ela mesma fala. Tipo, se eu reclamar de alguma coisa, ela fala, olha o espírito de murmuração. E então, eu repreendo aquele espírito e aqui tudo fica calmo. Então, veja bem, pode ser assim a sua vida, irmão. Você está como aquele povo no deserto, dando volta há 40 anos, em busca da vida abundante. Na igreja, você é dizimista. Você não necessariamente por ser crente, você está salvo. A pergunta que você tem que se fazer é, eu estou salva? Eu estou salvo? Jesus é quem reina sobre a minha vida? Eu sigo Jesus ou sigo os homens? Quem tem que ser a sua rocha?
Você tem que estar firmado aonde? Na rocha, em Jesus. Nós temos que ter o amor pela palavra de Deus. Porque quando a gente tem o amor pela palavra de Deus, Deus não vai nos deixar confundidos. Ele não vai nos mandar aquele espírito ali de erro para a gente ficar ali no erro e padecer ali. E ficar ali como esse povo ficou 40 anos no deserto. Irmãos, quantas famílias de crentes você vê hoje em dia rodando no mesmo lugar por 40 anos ou mais. Não tem vida abundante, os filhos estão nas drogas, o casamento é acabado e a pessoa está se enganando. Ela vai para a igreja, às vezes ela vai para a igreja domingo, segunda, quarta hora e nada acontece. Por quê? Porque aí existem raízes podres que precisam ser saradas. A terra precisa ser sarada, né? Então, as promessas, elas nunca são para um indivíduo. É sempre para uma família inteira. Veja o que diz em 1 Crônicas 16, 13 e 17. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna. Então, nós precisamos estudar a nossa árvore genealógica. Se você foi adotado, não conhece a sua família, você precisa orar a Deus, orar ao Espírito Santo de Deus por revelação. Faz um jejum, entra numa batalha espiritual e Deus vai te mostrar. E assim, você pode, pelos frutos, conhecer a raiz da árvore. Então, se na tua vida aí tem morte, destruição, você está com problemas financeiros, desemprego, miséria, doença, aí você precisa ver que aí tem espíritos malignos aí que estão com as portas abertas aí sobre a sua vida e agindo sobre a sua vida. Aí você precisa aí realmente clamar o sangue de Jesus e orar e remir essa terra. Você precisa levantar um clamor e pedir perdão a Deus por todos os pecados dos seus antepassados. Aí você faz uma listagem aí grande. Eu vou deixar aqui muitas das raízes de iniquidades e pecados que podem influenciar uma família inteira, e pelos frutos você vai conhecer. Então esse estudo, ele irá nos permitir determinar a origem de certas doenças ou anomalias e interferir os riscos de sua transmissão de geração em geração. Por quê? Os demônios, eles passam de geração para geração. Demônio de enfermidades, de vícios, de prostituição, de idolatria, eles passam, irmão. E você diz assim: nossa, mas minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso. Ah, isso é normal, minha avó fazia isso e a família toda faz. Ah, minha avó tinha essa doença e todo mundo tem a doença. Na verdade, é o espírito maligno ali, geracional, que está passando de família em família. E enquanto essa terra não for curada, não for remida, esses demônios eles vão se alastrar. Veja o que diz em Salmos 1:3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A história de nossa família é um tesouro incalculável, por isso nós precisamos resgatar esse tesouro. Nós temos que desenhar a nossa árvore genealógica.
Por exemplo, descobrir de onde viemos, como era a nossa família, como ela viveu, quais os costumes, de onde se originou, estudarmos a nossa raiz, né? Esse é o caminho para você descobrir a sua árvore genealógica. O intervalo é uma geração de tempo entre nascimentos dos pais e o nascimento da descendência, que é mais ou menos 30 anos, né? Então nós precisamos conhecer a raiz da árvore. A raiz vai determinar se a árvore é boa ou ruim. Elas se instalam no nosso espírito, alma e corpo. Então as raízes de umas vinícolas, por exemplo, elas corrompem toda a estrutura. Pensamentos, comportamentos, ossos, órgãos. Raízes boas geram bênçãos, raízes podres geram maldição. As bênçãos e as maldições se manifestam pelo fruto. Na área da psicologia, eles chamam isso de comportamentos repetitivos ou comportamentos padrões. Eles dão nome para tudo isso e dizem que a gente tem que ressignificar isso aí. Na verdade, isso aí são demônios. Eles agem no modo operandi de toda aquela casa, toda aquela família. E você se acostuma a viver daquela forma, com aquela vida, com aquela falta de abundância e aqueles problemas todos. Você se converte a Jesus, você anda nos caminhos de Jesus, você fecha as portas, você larga o pecado, mas a tua vida não anda. A tua vida é uma luta e uma batalha diária, e ou seja, essas bases aí precisam ser quebradas, fechadas. Essa raiz podre, ela precisa ser arrancada. Como surgem as raízes iníquas? A raiz surge da semente do pecado não confessado, por exemplo. A palavra iniquidade vem do hebraico avon, que significa torcer o caminho perfeito. Ela nos leva a desviarmos dos caminhos de Deus. Aqui eu vou deixar o relato de uma situação, quando eu fiz o curso de libertação, a mulher de Deus falou. Ela conheceu uma família que era descendentes daquelas pessoas que matam outras para tomar as terras. Acho que era lá do sul do Brasil. E assim ele amealhou muitos bens, fazendas. Ele tinha muito dinheiro, muitos bens. Na verdade, eles pagavam os pistoleiros iam lá, matavam aquelas pessoas e ele se apossava da terra. Então, essas pessoas foram morar nos Estados Unidos, essa família, eu acho que eram de 2 ou 3 irmãs, e elas herdaram toda aquela herança maldita, né, para a vida dela. O pai dela morreu, depois eles herdaram, e aquilo tudo era muito dinheiro, era muitos bens, eles não tinham nada. Aquilo tudo acabou do dia para a noite. A vida deles era só morte, destruição, e eles não tinham nada, mata tudo. E então, quando ela conversou e contou essa história, essa mulher de Deus falou: vocês precisam pedir perdão a Deus e às famílias, né, envolvidas nisso aí. É claro que elas não iam conhecer quem eram as famílias, né? Certamente ele devia ter matado muitas famílias. Mas então eles remiram, pediram perdão a Deus, jejuaram. E Deus, Ele é um Deus geracional. Ele é um Deus de 1000 gerações, né? Elas se arrependeram verdadeiramente. Muitas vezes, se você conhece uma família na qual sofreu algum tipo de maldade aí por conta dos seus pais ou mesmo seus avós, você pode procurar essa família, pedir perdão a essa família, em nome do Senhor Jesus. Você pode aí fazer um culto naquele lugar e remir, limpar aquela terra contaminada ali, aquela raiz podre. E muitas vezes a sua vida vai começar a andar a partir daquele momento, porque você sarou aquela raiz podre ali, né? E Deus só quer verdadeiramente um coração quebrantado, né? Então, quando se nasce,
uma raiz de iniquidade, existe uma perseguição espiritual que vem junto. E ao pecarmos, todo o histórico daquela raiz é ativada e o corpo fica condicionado àquele pecado. Veja bem, a Bíblia diz que a maldição sem causa ela não se cumpre. Mas quando nós dermos a base, dermos a causa, ela vai se cumprir. Veja o que diz em Levítico 18, 25. Até a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Então, a raiz, ela existe, mas ela vai brotar quando a gente praticar o pecado e abrir as portas ali para o pecado. A gente, assim, a responsabilidade pelo pecado é pessoal, né? Você não vai perder a salvação por conta de pecados geracionais. Só que você perde a vida abundante aqui. E a vida abundante é aqui, é agora, nessa vida. Porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Nós não vamos precisar ter vida abundante lá em cima. Porque lá em cima nós só vamos ter glória, louvor a Deus, não tem morte, destruição, não tem pecado, não tem Satanás, não tem a carne, né? Então, a gente perde a vida abundante aqui por não curarmos a terra, por não sararmos aquela raiz da iniquidade ali, aquela raiz podre, né? Vamos dizer assim. Então, qual é o caminho para nós alcançarmos a vida abundante prometida por Jesus? Um dos caminhos, e é responsabilidade nossa, é sarar a nossa terra. A Bíblia diz assim: bem-aventurados são aqueles cujas transgressões são perdoadas e que não têm pecados para serem cobertos. Salmos 32, 1. Veja que Davi disse que enquanto ele calou dos pecados dele, quando ele praticou o pecado lá de dormir com aquela mulher, possuir a mulher, fazer um filho na mulher e matar o marido dela para ficar com ela, ele disse que enquanto ele calou, os ossos dele envelheciam. Vou deixar esse salmo aqui porque é muito bonito. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, 3-5. Veja, enquanto você não perdoar o seu pecado, você está ali na mão do maligno. Ele está ali perante Deus te acusando dia e noite e dia. E aquela raiz de iniquidade que está ali, Deus está ali te tornando como sequidão de estio. Ou seja, aí você vai estar doente, tua alma vai estar gemendo, como ele disse aqui, teus ossos vão estar envelhecendo, você vai estar doente, enfermo, com depressão. Quantas pessoas você não vê hoje depressivas, acamadas, e por conta de confessar os pecados a Deus e pedir perdão e até mesmo de perdoar. Quantas pessoas não estão assim hoje em dia? Então nós precisamos arrancar o mal pela raiz. As raízes iníquas podem se instalar antes da concepção, no ventre ainda, na hora do nascimento e na infância, principalmente os 7 primeiros anos de uma criança. Então, no ventre, muitas vezes quando a criança é rejeitada, eu vi isso na minha família, porque a minha mãe não desejou nenhum dos filhos, ela batia nos filhos dentro da própria barriga, que Deus a perdoe onde ela estiver. Antes da concepção, tem muitas mulheres que às vezes tomam chá, tomam anticoncepcional e a criança não aborta a criança. Essa criança, ela vai nascer carregada, ela vai nascer cheia de enfermidades, ela vai nascer cheia de espíritos malignos.
No nascimento, ali no parto, quando o parto é muito sofrido, é forçado, com aqueles fórceps, a criança ali já nasce ali com o espírito ali que se apodera dela ali mesmo. E na infância, como eu falei, nos 7 primeiros anos, que é quando a personalidade da criança se forma, vai se formando. Algumas raízes iníquas que nasceram de brechas abertas ou pecados relatadas na palavra. Eu vou deixar uma lista aqui e aí você vai lá na Bíblia e você estuda essas raízes iníquas. E então é como eu falei, pelos frutos você vai conhecer a raiz podre. Então, se alguma dessas raízes aqui estiverem presentes na sua vida, é porque você precisa tratar a raiz. Você que não conhece aí seus parentes. Aí você conhecendo as raízes, você vai conhecer os frutos. Ou vice-versa, você conhecendo os frutos, você vai conhecer a raiz. Veja, raízes iníquas de embriaguez, está em Gênesis 9, 21. Homossexualismo, Gênesis 19. Ciúmes, 1 Samuel 18, 8. Zombaria, Provérbios 17, 5. Rebelião, Números 16. Roubo, 1 Coríntios 6, 9. Avareza, 1 Samuel 8, 3. Coração obstinado, 2 Reis 17, 14. Adivinhação, 2 Reis 17, 17. Infidelidade, Salmo 5, 9. Maus pensamentos, Salmo 10, 2. Crueldade, Salmo 10, 10. Corrupção, Salmo 14, 1. Odiar o conhecimento, Provérbios 1, 24 a 29. Desobediência, Provérbios 3, 32. Justificar ímpios, Provérbios 17, 13. Hipocrisia, Mateus 6, 1 a 8. Difamação, Jeremias 20, 10. Fingir-se profeta, Ezequiel 13, 10. Suborno, Malaquias 3, 11. Ingratidão, Romanos 1, 21. Apegar-se aos bens, Mateus 19, 16. Negar a Cristo, Mateus 26, 69. Sodomia, 1 Timóteo 1, 10. Engano, Gênesis 12, 12. Incesto, 1 Coríntios 5. Estupro, 2 Samuel 13. Adultério, 1 Samuel 11, 4. Idolatria, Juízes 2, 11, 13. Egoísmo, Juízes 2, 19. Feitiçaria, 1 Samuel 28. Assassinato, Mateus 5, 21. Consultar adivinhos, 2 Reis 21, 6. Palavrões, Samuel 5, 9. Arrogância, Salmo 10, 3. Malícia, Salmos 36, 4. Tentar a Deus, Salmo 78, 18. Rejeitar conselhos, Provérbios 1, 25, 30. Ser inquieto, Provérbios 7, 11. Intemperança, Provérbios 23, 30. Conduzir ao pecado, Jeremias 5, 26. Agiotagem, Ezequiel 18, 8, 13. Não perdoar, Mateus 6, 14. Murmurar, Romanos 1, 30. Preguiça, Provérbios 15, 19. Apoiar o pecado, Jeremias 23, 10. Instruir por interesse, Malaquias 3, 11. Declarar-se sábio, Romanos 1, 22. Ódio, Gênesis 27, 41. Mentira, Gênesis 26, 7 a 8. Inveja, Romanos 1, 29. Murmuração, Ezequiel 3, 11. Cobiça, 1 Reis 21, 1, 4. Teimosia, Juízes 2, 19. Falso, 1 Reis 12, 28. Vaidade, 2 Tessalonicenses 17, 15. Orgulho, 2 Crônicas 26, 16. Violência, Salmo 7, 16.
planejar o mal, Salmos 10, 8. Causar medo, Salmo 64, 1. Ignorar a Deus, Salmo 106, 13. Rejeitar a repreensão, Provérbios 1, 25. Desprezar os pais, Provérbios 15, 32. Luxúria, Eclesiastes 2:10, lascívia, Jeremias 11:15. Gula, 1 Pedro 4:3. Língua desenfreada, Oséias 7:16. Fornicação, Gálatas 5:19. Buscar vingança, Mateus 13:24. Aborto, Êxodo 23:7. Não glorificar, Romanos 1:21. Prostituição, Romanos 1:29. Então, o que você vai fazer? Você vai, dentro dessas raízes iníquas que eu coloquei aqui, você vai ler a palavra de Deus e você vai identificar aí essas raízes iníquas na sua vida, na sua família. Eu, por exemplo, na minha família, eu identifiquei embriaguez, homossexualismo, rebelião, roubo, avareza, coração obstinado, infidelidade, crueldade, odiar o conhecimento, desobediência, justificar ímpios, hipocrisia, difamar, ingratidão, apegar-se aos bens, negar a Cristo, sodomia, que é sexo anal, engano, idolatria, egoísmo, palavrões, arrogância, rejeitar conselhos, agiotagem, não perdoar, murmurar, ódio, mentira, inveja, murmuração, orgulho, violência, ignorar a Deus, desprezar os pais, luxúria, fornicação, aborto, prostituição. Veja que a lista é grande. Essa listagem aqui, ela não é exaustiva. Existem várias outras raízes iníquas. Os demônios, geralmente, para cada área dessa do nosso corpo, é um demônio. Claro que tem uma parte que é a carne. Então, nós precisamos discernir o que é a carne e o que é demônio. Eu digo para você que 80% dos nossos problemas são causados pelos demônios. Eu vi isso na minha própria vida, na minha própria família. 20% é a carne. É você carregar a sua cruz. É você fazer o que Jesus falou. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Sacrificar a carne. Dizer não à sua alma. Dizer não ao seu governo almático. Mais 80% são demônios. Porque o irmão Derek Prince, certa vez, ele foi expulsar os demônios de uma mulher e ela tinha uma legião de demônios. Ela tinha mais de 50 demônios. E ele demorou mais de 5 horas para expulsar todos aqueles demônios daquela mulher, juntamente com outro homem de Deus. E muitos dos demônios, ele apenas perguntava o nome. Veja bem, nós não devemos entrevistar demônios, igual muitas igrejas fazem aí. Você pode, no máximo, perguntar o nome, como Jesus fez lá com aquele endemoniado gadareno. Qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque somos muitos. Então, numa legião, geralmente o cabeça que está ali comandando, ele vai sair por último. É o que mais demora a sair. Vai saindo aqueles demônios dos mais fracos. E em certa ocasião, quando ele foi expulsar, eu deixei esse relato aqui, esse testemunho, ele expulsou, acho que eu não me engano, 7 espíritos malignos de uma mulher. Cada um deu um nome diferente. Então, o primeiro que ele expulsou foi um demônio de medo. Ele entrevistou, perguntou o nome e a mulher falou, medo. Depois ele expulsou outro de orgulho. Depois outro de ciúme. Depois outro de autocompaixão. São aquelas pessoas que se fazem de vítima o tempo inteiro. Depois de infidelidade. Depois o último de morte. Veja que o de morte era o principado ali que regia aquela casa. E então, ele, depois que ele terminou essa libertação, 3 deles, os demônios de orgulho, ciúme e autocompaixão, foram para a vida da filha dela, a menina acho que tinha 8 ou 9 anos. Eu deixei lá o relato aqui no outro vídeo passado desse testemunho.
Então você vê que para cada raiz iníqua dessa, pode ser um demônio ali se instalar responsável por cada área dessa. Às vezes você está aí no homossexualismo. Você diz, isso não é vida. Eu vi o relato de uma menina que ela disse que odiava ser lésbica. Ela odiava. Coitada. Ela tem demônio. Ela precisa de libertação. Só que a libertação são passos. A libertação não é para você que está no mundo. A libertação é para você que já está com Cristo, já é uma nova criatura. Já está com os 2 pés ali no reino de Deus. Porque se você expulsar demônios e você não viver uma vida de integridade, de relacionamento com Deus, de santidade, fechar as portas, eles vão entrar. Eles voltam, eles trazem mais 7. Então veja como é importante nós descobrirmos as raízes iníquas. E reconhecermos as ações, as características dos demônios, como eles agem. Porque os demônios, eles seduzem, os demônios atormentam, os demônios torturam, os demônios nos compelem a fazer aquelas coisas que a gente não quer fazer. Os demônios escravizam, porque o diabo, ele é o cabeça, ele é o Beuzebu, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso, ele é o cabeça dessa legião. E ele quer escravizar o maior número de pessoas. Enquanto Jesus liberta e dá liberdade, o diabo escraviza. Os demônios, eles provocam dependências de vários tipos. Os demônios contaminam. A maior forma de você se contaminar com demônios através de atos sexuais pecaminosos, através da fornicação. A camisinha, ela pode até evitar AIDS, mas a contaminação por demônios é certa. Os demônios, eles enganam. Os demônios atacam o corpo físico, o corpo, a mente e o espírito. E como nós podemos vencer esses demônios e Satanás? É somente com a palavra. Depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente fecha as portas, a gente precisa proclamar a palavra na nossa vida, estudar a palavra, orar, jejuar, fazer guerra espiritual, expulsar, porque eles não vão querer perder aquela terra. Eles vão ficar ali naquela terra, eles vão ficar... Aquela terra ali, ela está contaminada, está amaldiçoada. Você joga a semente ali, pode ser a semente mais forte e ela não germina, ela morre ali, ela nem brota. Então essas raízes de iniquidades, elas precisam ser arrancadas, né? Lembrando que Satanás, o objetivo dele é levar o maior número de almas possíveis para o lago de fogo de enxofre. E ele mantém as pessoas no engano, porque é ele o responsável pela cegueira. E quando você não quer realmente saber da palavra de Deus, a pessoa chega, dá um conselho para você, você não quer saber, você é incrédulo, você não acredita em Jesus Cristo, você não acredita na cruz, você é um próprio ali julgamento de Deus, porque Deus vai falar assim, então se ele não quer, nós temos o livre-arbítrio que Deus nos dá. Deus nos entrega aos desejos do nosso coração, irmão. Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus paciente. Eu digo que na minha família, eu quase 50 anos no pecado, eu dou graças a Deus de Deus ter me alcançado, porque senão eu ia estar ardendo no lago de fogo de enxofre. E na minha casa, o temor do Senhor era zero temor de Deus. Os 10 mandamentos na minha casa, ninguém obedecia. Eu não sei como é que Deus realmente não matou geral. É porque Deus é um Deus muito paciente mesmo, irmão, porque senão, a palavra de Deus até diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Então, todas as manhãs Deus nos dá uma chance. Todas as manhãs.
Só que vai chegar um dia que Deus não vai mais nos dar chance nenhuma, né? Então, assim, eu vou deixar aqui um testemunho de uma amiga minha, há pouco tempo, tem uns 4 meses. Ela desenvolveu um câncer no rim. Esse câncer depois subiu para a cabeça, ela tirou o rim, tirou um tumor na cabeça. E ela era frequentadora de igreja como eu era. Só que nas igrejas, hoje em dia, os pastores não falam ali da justiça de Deus, do pecado, do juízo, que Deus é um juiz justo. Ele fala ali que Deus é abençoador, que Deus vai multiplicar os teus bens, que você vai ter uma vida de bênção. Mentira, irmão, mentira, isso é do diabo. O diabo, ele está infiltrado dentro da igreja. Você precisa entender que tem uma quinta coluna ali dentro da igreja e que o diabo, ele está infiltrado dentro da igreja. Irmão, Deus é tudo isso, é bom, é bondoso, é piedoso, é amoroso, é paciente, é misericordioso. Porque senão, irmão, o mundo já estaria no inferno, todo mundo, inclusive a nossa casa, a nossa família, nossos irmãos. Nós vemos a bondade de Deus na natureza, nos bichos, na borboleta, na água que chega na nossa casa, no alimento que chega à nossa mesa, nós vemos. Agora, quando um líder, um pastor de Deus, que é uma liderança, não fala sobre o pecado e o juízo de Deus, a gente fica ali enganado. Por quê? Porque a gente não tem o amor à verdade da palavra. E é o amor à verdade quem nos liberta, é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, assim como se fosse não, porque ela é um escudo, ela é uma espada de 2 gumes. Nós não podemos, irmão, confiar no homem. Nós temos é que nos apegar à palavra de Deus. Veja todas as raízes de iniquidade que existem na palavra de Deus. Quando eu estava no mundo, eu estava construindo uma casinha lá em Magé, e eu contratei um rapaz que ele tinha um problema com vício, um demônio, né? Problema não, ele tinha um demônio do vício. E para ele acabar aquela obra lá rápido, sabe o que eu fazia? Eu dava litros de cachaça para ele, eu dava cerveja para ele, e aí era que ele enrolava com aquela obra. Passou quase 1 ano aquela obra lá, gastei, fiz uma casinha super simples, graças a Deus. Mas assim, na Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Aquele que contrata um bêbado dá um tiro no próprio pé. Sabe o que a Bíblia diz também? Para você não ser fiador de ninguém. Eu fui fiadora de um homem, fiquei com uma dívida no banco, graças a meu bom Deus consegui pagar essa dívida. Porque a palavra de Deus diz que a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então, se você tem dívida com o banco, com a agiotagem, principalmente, você é escravo, porque a palavra de Deus diz que aquele que pega emprestado é escravo daquele que empresta. Veja bem. E se o mandamento da palavra de Deus é para a gente não dever nada a ninguém, a gente precisa se encaixar no mandamento. Não é legalismo, irmão, não é legalismo, é obediência. Deus, ele diz que ele prefere a obediência do que o sacrificar. Não adianta você fazer sacrifícios aí, jejuar 40 dias, se humilhar, se vestir de pano de saco e você ser desobediente, irmão, não adianta. Jejuar é importante, porque Satanás não quer que a gente jejue. Jejuar é uma forma da gente ter uma comunhão mais próxima com Deus, dele nos falar conosco de uma forma assim, mais direta. Mas, irmão, Deus quer obediência, Deus não quer sacrifícios. Então, veja bem, eu estava falando do testemunho dessa minha amiga. A conta chegou para mim, né? Deus mandou as enfermidades, mas graças a Deus eu fui salva. E assim ele faz. Às vezes ele pede que Satanás toque na nossa carne para salvar a nossa alma. Mas nem sempre acontece isso. Então a minha amiga, ela estava passando por essa situação, a família toda na igreja, mas realmente existe uma diferença entre você estar na igreja, entre você ser crente e você ser salvo. Você precisa se perguntar, eu estou salvo? Eu estou com os 2 pés dentro do reino do Senhor Jesus? Se você não tiver essa resposta, você precisa buscar essa resposta. Então, veja bem, apareceu essa doença para ela
eu fui lá visitá-la, eu falei de Jesus, eu falei que Jesus só queria que ela se arrependesse. Claro que eu, como amiga, eu conhecia todos os pecados dela. Ela não quis perdoar, ela não quis se arrepender. Depois eu voltei pela segunda vez, orei com ela se arrependeu, ela perdoou e eu senti mesmo que ela estava arrependida. E eu orei pela vida dela, expulsei os espíritos malignos dela lá no hospital. Logo em seguida ela voltou para casa. Depois eu soube que a tia dela, que é uma segunda mãe para ela, foi buscar ajuda no espiritismo, foi sentar na mesa com os demônios. O estado da minha amiga ficou 7 vezes pior. Eu falei para ela que Deus vê o nosso coração, se ela verdadeiramente estava arrependida. Deus já tinha perdoado os pecados dela, que ela precisava encher a casa. Encher a casa era o quê? Com a palavra. Se alimentar da palavra noite, dia e noite. Para quê? Para que os espíritos malignos não voltassem. Só que ela já estava sentindo uma dor nos olhos muito grande e ela não conseguia, disse que não conseguia ler a Bíblia. Eu me ofereci algumas vezes para ir ler a Bíblia juntamente com ela na casa dela. Só que os pais dela não aceitou, porque, como eu falo de demônios e o diabo, as irmãs não quiseram, porque disse que eu falava muito em diabo. Eu não tenho como não falar, irmão, no diabo, porque ele existe e as pessoas estão cegas. Eu não tenho como não falar nos demônios, irmão, porque eu tive uma mãe que vivia endemoniada, acordava e dormia endemoniada. E não apareceu um varão, um homem de Deus, para libertar minha mãe, porque minha mãe precisava de libertação. Eu tive uma mãe que partiu e eu não sei onde a minha mãe está, quem sabe é Deus, porque o diabo usou a minha mãe, usou meu pai, para eles me darem, depois expulsaram os filhos de dentro de casa. Eles já foram perdoados, já confessei esses pecados perante Deus. Eu clamo pela misericórdia de Deus pela vida do meu pai. Eu já pedi perdão a Deus, onde quer que a minha mãe esteja, por todos os pecados dela, porque ela não sabia o que estava fazendo. Ela estava sendo usada por Satanás, e assim há muitas vidas, muitas pessoas. E então eles não quiseram que eu fosse lá. Eu tentei umas 4 vezes. Depois, nessa 4ª vez, eu tentei ir na casa da tia dela. A tia dela, ela não aceitou, porque a tia dela disse que é católica, vai morrer católica e odeia crentes. Veja bem, isso aí não é a tia dela que está falando, é o próprio Satanás. Porque Paulo disse que a nossa maior luta é contra as fortalezas da nossa mente. Então não é ela que está falando que odeia crentes. Não é ela que está falando que vai morrer católica. Porque quando Deus chama, Deus fala igual ele falou, como ele falou para Paulo. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Quando Deus chama um até na porta do inferno. Quando a pessoa está lá com os pés para cair dentro do fogo do inferno ali, Deus chama. E duro é recalcitrar contra os aguilhões, porque é Ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado, né? Então você vai estar aí na porta do motel, vai dormir com a sua filha no motel, vai praticar fornicação com a sua própria filha no motel. Você está aí na boca de fumo, você está ali, você vai disparar um tiro ali na cabeça de uma pessoa. E Deus te chama. E duro é te recalcitrar contra esses aguilhões. Quando Deus chama, irmão, ai de você se não escutar. Então, pois bem, a situação dela agora, os médicos desenganaram ela. Ela começou a ter crises convulsivas de espuma. Eu lembrei quando a minha mãe caía assim. O câncer eles tinham tirado da cabeça, do rim, mas se alastrou de uma forma assim imediata, isso em 4 meses. E agora os médicos desenganaram a família. E se você está me escutando, eu peço oração por essa família toda, porque ela agora é só um milagre, né? Mas eu peço oração pela família dela toda, porque é uma família que está dentro da igreja, nas mãos do maligno. Quantas famílias estão dentro da igreja, sendo salvas, e estão padecendo na mão do maligno?
Dentro de casa é morte, destruição, miséria. A vida abundante está passando longe e as pessoas estão cegas, irmãos, pelo amor de Deus. Busquem a verdade da palavra, irmão, porque é a verdade quem nos salva, quem nos liberta, quem cura, irmão. Não se deixe enganar, irmão, por Satanás, porque ele está deitando e roubando. Claro que Deus tem o controle de tudo. Mas como, irmão, você pode estar dentro da igreja sendo enganado? Como, irmão? Por isso, irmão, que você precisa buscar a verdade da palavra de Deus, ter amor pela palavra de Deus, para você não ficar confundido. Veja o que diz a Bíblia: Deus manda o espírito de erro ali, para você permanecer naquele erro. Você, irmão, sua família toda vão partir e vão para o lago de fogo de enxofre, vão perder a salvação. Veja o que diz aqui: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Eu acredito, irmão, que quando você não tem amor à verdade da palavra de Deus, você não quer conhecer a verdade, essa operação do erro que Deus envia é através de um espírito ali de engano, de erro, para você permanecer ali. E você vai crer naquela mentira. O pastor, ele não fala ali de Satanás, do pecado, da iniquidade. Ele só fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Veja, eu tomava a santa ceia do Senhor no pecado, iniquidade, no pecado das obras da carne, fumando maconha, praticando fornicação. Meu Deus do céu, como eu sou grata a Deus, de Deus ter me resgatado das trevas e me transportado para o reino do seu Filho amado. Irmão, a única coisa que Deus quer é o arrependimento, irmão. É arrependimento, irmão, é largar o pecado. Irmão, o pecado é uma desgraceira, irmão, desde que Adão pecou lá, que Eva se deixou enganar pela serpente, pelo maligno, que nós padecemos, irmão. Nós temos o DNA do pecado. Mas Deus não nos chamou para nós vivermos, irmão, no pecado. Nós precisamos carregar a nossa cruz, vencer a nossa carne. Nós precisamos, irmão, dar um pé assim na porta do Satanás, expulsar esses demônios, botar esses demônios para fora, porque somos nós quem abrimos as portas. Então, irmão, é isso. Eu espero, irmão, que em Deus, que esse ensino possa realmente agir assim de uma forma tremenda na sua vida, que possa quebrar as fortalezas da sua mente, irmão, porque foi assim e é assim que as fortalezas da minha mente estão sendo quebradas. Veja, essa semana eu consegui abraçar a minha filha. Minha filha tem 21 anos. Eu nunca consegui abraçar a minha filha, porque aquele espírito de rejeição ainda estava aqui me regendo. Porque é como Paulo falou, a nossa maior luta é contra as fortalezas da mente colocada por Satanás. Você diz: eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de usar drogas, eu não consigo parar de me prostituir. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira, irmão. Depois que você pedir perdão a Deus por esses pecados, você clama o nome do Senhor Jesus e você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser salvo, você vai ser batizado nas águas, você vai ser batizado no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Deus, ele pegou nossos pecados, sabe o que ele fez? Jogou debaixo do fundo do mar. Ele não lembra mais. Satanás não tem mais nada a declarar contra nós. Por quê? Porque nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então o diabo, ele não pode mais te acusar. Ele não pode mais chegar perante Deus e falar: olha, tu visse lá a tua criatura lá, ou agora teu filho, né? Porque quando a gente se converte, a gente se torna filho de Deus, filhos adotivos de Deus. Ele não vai mais chegar lá e falar assim: tu visse o teu filho lá? Não, irmão. Porque se a gente cair, veja bem, não é para a gente cair. Deus nos chama para ser santos.
Se a gente cair, a palavra de Deus diz: quem tentará acusação contra os ungidos do Senhor? É Deus quem nos justifica. Mas Deus não nos predestinou, escolheu e chamou e justificou antes da fundação do mundo para nós vivermos no pecado. Aquele que peca é filho do maligno, porque ele é um mentiroso, é o pai da mentira. Deus nos chamou para vivermos em santidade. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém chegará a Deus. Veja o que Jesus disse: já não falarei muito convosco. E aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Isso está em João 14, 29 a 31. Nós precisamos dizer como Jesus: o diabo, o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, o mentiroso, o pai da mentira, o enganador, o adversário, o Deus desse século, o maligno, o tentador, o ladrão, a serpente, o dragão, o anjo de luz, a estrela caída, o lobo, o leão que ruge, não tem nada em mim, não tem nada a declarar contra mim. É isso que nós precisamos dizer. É isso, irmão. Que esse ensino possa edificar a sua vida e que Jesus seja a sua rocha. Que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus.